pessoas que estão aqui. Eu vou iniciar com minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, da raça negra, de cor de pele preta. Eu carrego o fenótipo característico da ascendência africana e indígena, a saber, os cabelos longos, de raiz lisa, com as pontas onduladas. O meu nariz é largo, os meus lábios são grossos, os meus olhos são amendoados, eu tenho baixa estatura. Os slides que nós iremos utilizar neste mini curso têm o fundo branco, todos eles nós seguimos as orientações da comissão organizadora deste evento, a GENAT, e tem o fundo branco, dispersos, tem alguns círculos nas cores, eu vejo nas cores laranja, cor azul, cor rosa, cor lilás. Neste primeiro slide contém o título deste minicurso, qual seja Educação Antirracista e Cultura e Cultura Digital na EJA. Logo abaixo a descrição ministrante, com o meu nome, Adriana do Carmo Ferreira dos Santos, e logo abaixo duas logos. À nossa esquerda, a logo da Prefeitura do Natal e Secretaria Municipal de Educação, e à nossa direita, a logo oficial da GENAT 2026. Pode passar, Rodolfo, por favor. Então, como mote, eu iniciarei com este provérbio africano, abre aspas. Enquanto os leões não contarem suas histórias, o caçador será sempre o vencedor. Fecha aspas. Porque nós trouxemos este provérbio africano a título de reflexão. Eu, como mulher negra e como menina negra que fui, eu não tive a oportunidade de contar minha própria história. Quem contou a minha história nos livros didáticos, foi o colonialismo, foi o escravizador, foi o opressor. Então, quando a gente faz essa metáfora com o provérbio africano, nós negros, os indígenas, os ciganos, a maioria minorizada não contou a sua história. A nossa história foi contada pelo colonizador. Então, o colonizador contou a nossa história da forma que proveu a ele, obrigada, Daniel, que melhor lhe apraz. Nós não contamos nossa história. Então, enquanto os leões não contarem suas histórias, o caçador será sempre o vencedor. Enquanto o povo negro, enquanto o povo indígena, enquanto o povo cigano, enquanto o povo homossexual, enquanto a maioria minorizada não contar a sua história, as nossas histórias serão distorcidas pelo povo colonizador. E eu trago um outro pensamento dos parentes indígenas. Abre aspas. Nada sobre nós sem nós. Eu não vou aqui falar de uma história que eu não sei falar dela, sobre ela. Não tem a mesma potencialidade. Então, eu ratifico, nada sobre nós sem nós. Se for falar sobre nós, que nós estejamos lá. Pode passar, Rodolfo, por favor. Para referenciar essa nossa fala, nós trazemos também, a título de sugestão, o Perigo da História Única, de Chimamanda Adichie. Ela vai discorrer também sobre essa questão dessa história contada por um outro povo, pela hegemonia eurocêntrica, né? Por uma só visão. Então, está disponível aí via YouTube, O Perigo da História Única, é uma palestra fantástica da nigeriana Chimamanda Adichie, uma escritora fantástica. E para refletir, nós trouxemos essas duas questões norteadoras. Quais histórias costumam ser contadas? E quais histórias costumam ser silenciadas?
Aí eu trago a minha história novamente. Eu cresci, eu cursei a educação infantil, mas eu ansiava por encontrar nos livros literários, nos contos de fadas, uma menina como eu, uma princesa como eu, mas eu não encontrava. Eu encontrava a Cinderela, eu só encontrava a Branca de Neve, eu só encontrava a Chapeuzinho Vermelho. Então, daí vem o perigo da história única. Pode passar, Rodolfo, por favor. Então, alguns são os nossos objetivos, né? Quando nós aceitamos a proposta de ministrar esse mini curso com esta temática, refletir sobre práticas pedagógicas antirracistas, mas não apenas refletir, colocar em prática, é refletir, construir e colocar de fato em prática, na sala de aula. Refletir sobre práticas pedagógicas antirracistas na EJA, para a construção de uma educação inclusiva e emancipadora, aquela educação que tanto defende o nosso amado Paulo Freire na pedagogia do oprimido. Miguel Arroio, quando ele fala dos passageiros da noite, né, ele faz essa metáfora, Miguel Arroio, dos nossos queridos estudantes da EJA. Outro objetivo é integrar esta cultura digital. E o que vem a ser a cultura digital? São as práticas sociais mediadas pelas tecnologias, né? Então, a cultura digital como ferramenta, sim, ela pode ser uma ferramenta, ela pode não, ela deve ser uma ferramenta de inclusão, de valorização identitária, de representatividade positiva, né? De romper o perigo da história única, com a história ser contada por alguém que não vivencia, que não experiencia, que não sabe o que é a dor. Então, daí a gente preza pela representatividade positiva e, consequentemente, a aprendizagem acontece. E a aprendizagem acontece de forma significativa e, de fato, efetiva. E fortalecer o papel da escola na promoção da equidade racial. É papel nosso. Nós somos copartícipes neste processo da promoção da equidade racial. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Então, nós trouxemos também algumas questões norteadoras para início de conversa. Educação antirracista versus cultura digital. Infelizmente, porque as tecnologias digitais tem dois lados, né? O lado excelente, mas também há as dificuldades, digamos assim. Nós preparamos essas questões norteadoras via Mentimeter, né? Pode passar, Rodolfo. Não, perdão. Abra, por gentileza, e nós colocamos duas questões. Então, a ideia do Mentimeter é abrir, a gente joga ou jogaria as palavras. Isso, Rodolfo. Por favor. Nós jogaríamos a palavra por meio do Mentimeter, da ferramenta Mentimeter, e geraria um QR Code. Esse QR Code foi gerado, porém, nos nossos testes aqui, nós não iremos conseguir fazer da forma como nós planejamos, mas vamos para o plano B. Não vai ser tal qual, com o QR Code gerado, mas vocês irão, por exemplo, em pouquíssimo tempo, via chat, responder em uma palavra ou em uma frase. Em umas 5 pessoas, a gente já consegue fazer o que a gente pretendia. O que é educação antirracista para você? O que é educação antirracista? No chat. Visto que não foi gerado o QR Code. Porque se tivesse sido gerado o QR Code, então vocês iriam... à medida como vocês estão respondendo agora pelo chat, iria aparecer via nuvem de palavras aqui na tela. Mas vamos para o plano B. Então, Vaninha respondeu que para ela educação antirracista é resistência. Maria também disse, é resistência.
Shirlane disse combate ao racismo. Daniel disse combater o racismo estrutural. Isso é educação antirracista. Patrícia, boa noite, Patrícia. Então, em suma, para vocês, educação antirracista é resistência, é combate ao racismo, é combater o racismo estrutural. Ok. Pode só a segunda, Rodolfo, por gentileza. O que é racismo algoritmo? Maria José disse que é representatividade. Ok, Maria José. Agora vocês vão responder o que é racismo algorítmico para vocês. Leonara disse para mim, é respeitar o outro. Educação antirracista. Agora nós estamos em racismo algorítmico. No chat, por favor. Já ouviram falar em racismo algorítmico? Maria José disse que é racismo ao extremo, desrespeito intencional. Maria falou. Sunamita disse que não conhece. Daniel também sinalizou, disse que não tinha ouvido falar sobre racismo algorítmico. Marcinha disse que é preconceito, para ela racismo algorítmico é preconceito, nunca ouvi falar. Sueli disse que para ela o racismo algorítmico, é desvalorização. Mais alguém deseja responder? Rodolfo, pode voltar aos slides, por favor. Muito obrigada, meus amigos. Vaninha disse que é violação, para a Vaninha é violação. Nós vamos discorrer sobre esses dois conceitos durante a administração desse minicurso, tá certo? Ana Patrícia disse que é quando as tecnologias reproduzem e reforçam preconceitos raciais. Pode passar esse slide, Rodolfo. Racismo digital, Shirlane disse. Racismo digital. Muito bem. Então, quando a gente fala em educação antirracista, nós nos baseamos, para trazer esse conceito, nós nos baseamos na professora intelectual Nilma Leno Gomes, tá? Ela fala sobre educação antirracista. Por exemplo, nesta obra, O Movimento Negro Educador. Nós nos baseamos também no que defende Kabengele Munanga, também nesta obra Superando o Racismo na Escola. E tantos outros, há muitos, Sueli Carneiro, filósofa, e muitos outros intelectuais negros e negras. Então, a educação antirracista é um conjunto de práticas, ou é o conjunto de práticas, concepções e intencionalidades voltadas ao enfrentamento do racismo e à valorização da diversidade étnico-racial. Ou seja, vocês responderam, em suma, o que é educação antirracista. É resistência, é representatividade, é o combate ao racismo estrutural, é o combate ao racismo. Né? Então, vocês responderam. Respeitar o outro, é o respeito ao outro. Ok. Amparada pelas leis, a educação antirracista é amparada pelas leis número 10.639, de 2003, e número 11.645, de 2008, que que incluem na literatura, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, elas alteram, as duas leis alteram a LDB 9394/96, que tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena na educação básica em instituições públicas e privadas. Então, não é porque eu acho... não é achismo, é lei. E se é lei, nós devemos cumpri-la. Não é verdade? É preciso que estas leis estejam postas em nossos projetos políticos pedagógicos, em nossas unidades de ensino.
E a lei é muito explícita na educação básica, ou seja, em todas as etapas, em todos os níveis, em todas as modalidades de ensino. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Marco histórico na educação. Então, essa legislação também inclui o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, como data de referência no calendário escolar. Abre aspas. No artigo 79b, lá na LDB, né, com a alteração da LDB, do artigo 79b, diz que o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, fecha aspas, Brasil 2003. No entanto, apesar da lei, da promulgação da lei, feita pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a implementação ainda enfrenta muitos desafios, pois o conteúdo ainda é tratado de forma pontual nas nossas unidades de ensino. Por exemplo, se as escolas ou se um professor, quando a gente diz aqui que esse conteúdo é previsto ainda de forma pontual, às vezes, e em muitas escolas, um professor apenas trabalha de forma sistemática, efetiva, essa questão da educação antirracista, a questão da educação das relações étnico-raciais, né? Mas a escola, no dia 19 de abril, por exemplo, ainda para comemorar o Dia dos Povos Originários, em 19 de abril, e o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, apenas, e diz assim, nós trabalhamos com a educação antirracista. E não é, isso é uma atividade pontual. A Angela Davis, norte-americana, intelectual, norte-americana, filósofa, ela diz que não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Numa sociedade racista, como a nossa brasileira, aqui no Brasil, a nossa sociedade é sim racista. Então, numa sociedade como a nossa, uma sociedade racista, não é preciso não ser racista. É preciso ser antirracista. E isso é um ato político, é um ato ideológico. Eu sou antirracista e isso eu faço todos os dias. É cansativo, mas é preciso, é necessário. Os nossos estudantes, seja na EJA, seja na educação infantil, seja nos anos iniciais do ensino fundamental, seja nos anos finais do ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior, precisa de representatividade positiva. E para isso é preciso que nós, negros, estejamos nesses espaços, ocupemos esses espaços. Ainda há muito a se fazer, mas nós estamos caminhando. Então, enquanto os leões não contarem as suas histórias, o caçador será sempre o vencedor. Por isso que eu estou aqui. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Então, a cultura digital, né, esse conjunto de práticas sociais mediadas pelas tecnologias, é uma aliada da educação antirracista. É uma aliada da educação das relações étnico-raciais. E alguém havia me perguntado sobre que não concorda com o termo educação antirracista, porque acha melhor trazer o termo educação das relações étnico-raciais. São distintos, no entanto, elas se relacionam, se interrelacionam, elas dialogam, certo? A educação antirracista, como vocês falaram, foca no combate ao racismo. E a educação das relações étnico-raciais, foca na valorização dessa diversidade, tá? Do respeito mútuo, como foi falado também. Então, como é que a cultura digital, como é que esse conjunto de práticas sociais mediadas pelas tecnologias favorecem a educação antirracista e a educação das relações étnico-raciais? Por meio das tecnologias como ferramentas de voz e visibilidade. Mais à frente a gente vai destrinchar melhor, tá?
com produção de narrativas próprias, e por meio disso, a valorização das identidades historicamente marginalizadas. É por isso que ainda hoje nós vemos turmas de correção de fluxo. Se você for a uma escola que tem turmas de correção de fluxo, por exemplo, e você procurar pelos sujeitos, e a EJA, esses sujeitos, eles têm cor, a EJA tem cor, a EJA tem classe social, a EJA tem raça. Então, acesso a conteúdos que valorizam as histórias e culturas afro-brasileiras e indígenas. É possível, sim. Combate às fake news e discursos de ódio, isso por meio do letramento digital, de forma crítica. Pode passar, Rodolfo, por favor. E aí, racismo algorítmico. Vamos voltar aqui ao chat. Racismo ao extremo, desrespeito intencional, muitos de vocês falaram que não conhecem, é o preconceito, algo relacionado à internet, desvalorização, é violação, as tecnologias reproduzindo e reforçando os preconceitos raciais, é o racismo digital, reprodução dos preconceitos raciais na área tecnológica. Desculpa, mas eu estou vendo o comentário de Tainara, que diz, infelizmente, muitos ainda trabalham apenas por datas comemorativas. Infelizmente mesmo, Tainara. Mas a gente está trabalhando para desconstruir. A desconstrução, Tainara, é muito difícil. É muito difícil. É muito desafiadora. Mas é possível. Então, nós estamos aqui para desconstruir exatamente isso. O maior desafio é exatamente esse, diz Carmelita, trazer a escola para abraçar a temática. É verdade, no projeto anual da escola, mas só na teoria. Precisamos levar o letramento racial para os alunos desde a educação infantil. Perfeito, Carmelita. Para isso, a equipe precisa estar interessada no tema, não só na teoria. Exatamente. É por isso que momentos como esse são imprescindíveis. Levar estes momentos à escola, né? Aos PPCs. Sim, Maria José, vamos abrir espaço sim, só um instantinho. Então, o racismo algorítmico, o que é e por que discutir na EJA? Daniel falou sobre racismo estrutural. Nós trabalhamos na perspectiva de que o racismo estrutural ele tem os seus desdobramentos, a saber, um deles, racismo linguístico. Nós reproduzimos discursos porque não sabemos, nós desconhecemos que determinada expressão é racista. E eu vou reproduzindo esse discurso. E eu vou magoando um grupo racializado, mas porque eu desconheço. Então, o racismo linguístico é um desses desdobramentos, o racismo recreativo também é um outro, e há muitos outros. Gente, o racismo estrutural é tão cruel, é um câncer, é uma doença mortal, fatal, que ele tem vários vieses. E para a gente destrinchar esses viés, são várias aulas. O racismo algorítmico é um deles. Então, nós trouxemos o teórico, intelectual, pesquisador, ele é doutor em tecnologias digitais, ele se chama Tarcísio Silva, e nós resumimos o conceito que ele traz sobre racismo algorítmico. Refere-se à reprodução e ampliação de desigualdades raciais por meio de sistemas tecnológicos e algorítmicos. Plataformas digitais, redes sociais, mecanismos de busca e inteligência artificial não são neutros, ou seja, há uma intencionalidade. O que nós vemos nas redes sociais, nas plataformas digitais, não é a máquina que produz só. Ela não é neutra.
Alguém a manipula, alguém manuseia, as pessoas manuseiam as máquinas. E os algoritmos, segundo Tarcísio Silva, são criados, sim, a partir de dados históricos marcados pelas desigualdades sociais e pelas desigualdades raciais. Há quem ainda acredite no mito da democracia racial, que todos nós somos iguais. Não, nós não somos iguais. Nós somos diferentes. No entanto, a equidade racial vai fomentar não essa igualdade, porque igualdade é diferente de equidade. Mas equidade são oportunidades para todos, independentemente da raça, da cor, da religião ou do que quer que seja. Isso é equidade. Pode passar, Rodolfo, por favor. Então, está aí Tarcísio Silva, esse jovem, está nas referências dos slides, vai ficar para vocês consultarem este livro dele, ele que cunhou este termo, racismo algorítmico. Então, Tarcísio Silva é referência aqui no Brasil, tá certo? Então, nós trouxemos como sugestão para que vocês pesquisem. Pode passar, Rodolfo, por favor. Nós trouxemos também o termo necroalgoritmização. Necroalgoritmização. É até um pouco complicado a pronúncia, né? Necroalgoritmização. Mas o que é isso? Isso existe? Sim, existe. É um outro termo cunhado pelo professor, ele é professor, ele é pós-doutor em estudos linguísticos, Júlio Araújo. A necroalgoritmização dialoga com a necropolítica. Júlio Araújo, ele se baseia em um outro filósofo, este camaronês, chamado Achille Mbembe. Achille Mbembe, ele discorre sobre a necropolítica. São as questões de políticas de morte. E o Júlio Araújo, ele traz a necroalgoritmização, discorrendo sobre essa mesma política de morte, mas, no entanto, no que se refere às tecnologias digitais. E o Achille Mbembe, ele traz a necropolítica e o necropoder, como, por exemplo, quem deve morrer, quem deve viver, nos chamados, nos trabalhos que agora eu esqueci, nos baculejos policiais, por exemplo, nas comunidades periféricas, naquelas ações das polícias nas periferias. Então, Júlio Araújo diz que necroalgoritmização são algoritmos e sistemas digitais que passam a operar segundo as lógicas necropolíticas. E os algoritmos decidem quem importa, quem aparece, quem é silenciado e quem pode ser descartado no espaço digital. Quem aparece de forma bonita, quem é feio, quem é importante, quem deve estar nos espaços de poder, quem deve estar nos espaços de chefia. Os algoritmos, eles dizem, eles mostram. Então, isso se chama necroalgoritmização. Pode passar, Rodolfo, por favor. E por que falar de racismo algorítmico na EJA? Os nossos estudantes, eles são tão desinteressados. Estudantes de EJA, os passageiros da noite, conforme diz o nosso arroio, os passageiros da noite são desinteressados. Os estudantes da EJA, eles utilizam sim as tecnologias digitais. Eles usam sim celulares. As escolas têm computadores, né? Então, é necessário desenvolver pensamento crítico sobre o uso das mídias, e é por meio desse trabalho que a gente desenvolve esse pensamento crítico. Como um estudante da EJA, ou um estudante, na forma geral de se falar, como os estudantes, eles vão
associar ou distinguir ou discernir o que é fake news, o que é fato, o que é fake, o que é fato. Então, eles têm a compreensão de que, eles precisam ter a compreensão de que o racismo também se manifesta no ambiente virtual. E como eu falei antes, e esse é um dos desdobramentos do racismo estrutural. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. De forma bem... Gente, porque há muito que se falar e há pouco tempo, né? Então, de uma forma geral, o algoritmo, o que é algoritmo? Né? É uma estrutura que usa um conjunto de instruções lógicas, finitas e sequenciais para processar dados, para resolver problemas e ou executar tarefas de forma automatizada. Aí nós trouxemos um exemplo disso, os prompts. Os prompts, os comandos utilizados na IA, né? São algoritmos. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Então, nós trouxemos algumas imagens de como o racismo se manifesta nas plataformas digitais. Essa primeira imagem, à nossa esquerda, há duas jovens, há duas mulheres, uma na frente, uma loira, uma por trás, uma atrás da loira, é uma menina negra. E na consigna, né, na manchete, tem assim: brasileiras vendo as primeiras refugiadas ucranianas chegando no Brasil. A loira, isso é um meme, né, que foi gerado pela plataforma digital. E nesse meme, a loira ucraniana, imponente, né, muito bonita, muito altiva, com toda a sua altivez, enquanto a negra, né, está com um olhar, assim, digamos, de inveja, de desdém para com a loira. No meme central, na figura central, na segunda figura que nós trouxemos, no segundo meme, há uma pessoa negra com os cabelos desdenhados e alguém pergunta: você não vai pentear esse cabelo, não? E abaixo tem eu, e com um olhar também de desdém para a pessoa que perguntou se a pessoa não ia pentear o cabelo. Na terceira figura, na terceira imagem, é um caso real, não é um meme, é um caso real. Aconteceu com a deputada estadual do Rio de Janeiro, Renata Souza. Ela usou um algoritmo na IA. Ela pediu que a IA gerasse uma imagem dela e ela fez a sua autodescrição, como eu fiz no início deste nosso momento, deste nosso encontro, né? E ela disse que era uma mulher negra, enfim. E a IA, a inteligência artificial, gerou esta imagem de Renata Souza, deputada estadual. Ela gerou a imagem de uma mulher. Sim, eu esqueci, perdão. Ela pediu: eu quero uma imagem, ou elabore, ou desenhe uma imagem, digamos assim, desenhe, o prompt, né? Desenhe uma imagem de uma mulher negra com vestimenta de estampas africanas. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim o prompt gerado por ela. E a IA gerou esta imagem. Uma mulher negra na comunidade periférica com um revólver na mão. Aí está o racismo algorítmico. Isso é real. Isto é fato. Isso é o que nós vivenciamos. Então, a Renata Souza, ela entrou com um processo de justiça contra a inteligência artificial, né, contra o ChatGPT, e por causa desta geração de imagem. Né? Pode passar, Rodolfo, por gentileza. E nós trouxemos outros exemplos de racismo algorítmico no cotidiano. Filtros e reconhecimento facial que falham com pessoas negras. Nós trouxemos esse exemplo desse moto-entregador de uma certa empresa grande. Vocês podem ter acesso, depois vocês clicam aí no link e vão ter acesso na íntegra desta matéria, tá certo? Então, o aplicativo deixou de conhecer o rosto do entregador
após mudança de penteado. Ele mudou o penteado, nós temos o direito de mudar o penteado, nós temos o direito de pintar cabelo, de colorir o cabelo, nós temos esse direito também, nós temos esse direito. Ele mudou o penteado, no entanto, quando ele chegou no condomínio, que foi feito o reconhecimento facial, desconheceu o rapaz. Ele já fazia entrega, já havia feito entregas várias vezes naquele condomínio, no entanto, por causa da mudança do penteado, o racismo algorítmico o excluiu. E ele foi preso, mas ele processou esta empresa também. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Outro exemplo de racismo algorítmico no cotidiano. As ações policiais, né? O policiamento preditivo, né? Aquele policiamento, a gente vê, é aquela questão da segurança pública por meio das tecnologias digitais, aquele mapeamento que eles fazem em áreas de risco. Então, eles utilizam os algoritmos, utilizam os dados, sistema de dados, e esse sistema de dados, esses algoritmos orientam essas operações policiais, em que só as orientações via algoritmo só mostram quais são as áreas de risco, quais são as zonas de risco. São as comunidades periféricas, os territórios majoritariamente negros, né? As comunidades periféricas aparecem com mais frequências como zonas de risco, pois os dados usados refletem onde a polícia historicamente mais atua. Aí a gente volta lá para Achille Mbembe, a gente volta para Júlio Araújo com a necroalgoritmização e a necropolítica e o necropoder. Essas ações policiais, as balas perdidas, encontram quais corpos? Para nós refletirmos. Pode passar, Rodolfo, por gentileza. Outro exemplo do racismo algorítmico no cotidiano. Os conteúdos racistas ou estereotipados nas redes sociais. Aí nós pegamos esse exemplo aqui do Telegram, onde os ataques são mais escancarados, né? Os canais são nomeados com as letras KKK. Eu vou fazer um adendo. KKK. Há uma intencionalidade também aí nesse KKK. Por falta de conhecimento, né? Sem intencionalidade, às vezes a gente no WhatsApp, numa mensagem do WhatsApp, a gente dá uma risadinha para o colega, faz uma piada. Eu não estou julgando ninguém, por favor. A gente está aqui para desconstruir, como eu disse a nossa colega aqui no chat. Nós estamos para desconstruir, tá? Então, a gente coloca, geralmente, é comum a gente colocar KKK, mas há uma intencionalidade nesse discurso. É uma linguagem, é um discurso. E toda linguagem, todo discurso é intencional. E a intencionalidade do racismo estrutural é justamente esse KKK. Ku Klux Klan. Aquela seita maldita que odeia e ainda odeia, ainda existe, embora que não da forma como existia antigamente nos Estados Unidos, que matavam explicitamente, né, queimavam os corpos negros, as pessoas inocentes eram mortas simplesmente pela cor da pele. A pessoa negra era morta pela Ku Klux Klan simplesmente por ser negra. Famílias eram mortas, famílias foram mortas pela Ku Klux Klan. Então, há uma intencionalidade no Telegram, a usar este KKK para reforçar a ideia de que os discursos compartilhados ali são apenas de entretenimento. Aí eu trago o racismo recreativo, que é um termo cunhado pelo jurista Adilson Moreira. O racismo recreativo é o racismo disfarçado
de piadinha, de brincadeira, mas foi uma brincadeira. Ah, mas não foi intencional. Então, há uma intencionalidade do Telegram quando utiliza o KKK. Então, 3 canais foram monitorados por esta pesquisa. Então, vocês vão ter acesso também, ao ter acesso ao ser disponibilizados os slides, vocês vão ter acesso por meio desse link a esta pesquisa, tá bom? Então, 3 canais foram monitorados pela pesquisa, a saber, Preto KKK, Mulher KKK e Nordeste KKK. Vejam bem. Então, há também aí uma interseccionalidade. Não só a cor, a raça, né? Mas a questão do gênero, a questão da classe social, a questão até da xenofobia. Tá? Então, juntos, estes canais somaram mais de 20 mil imagens de dezembro de 2019 a outubro de 2024. Pode passar, Rodolfo, por favor. Fake news e discursos de ódio direcionados a grupos racializados. Este é um outro fato. É uma outra característica do racismo algorítmico utilizado no cotidiano. Discurso de ódio racista usa piada como escudo, diz sociólogo Luiz Valério Trindade. Rodolfo, pode passar, por favor. Pode abrir. A gente vai assistir de forma rápida. É um vídeo de 11 minutos, mas nós iremos passar em apenas 50 segundos e já vai dar para vocês terem uma noção do peso desta temática. Gratuito de inteligência artificial com material didático e certificado. Se liga no que você vai aprender no nosso curso Entendendo. As pessoas se enganam acreditando que o que elas estão fazendo no ambiente virtual se restringe ao ambiente virtual. E não é assim que as coisas funcionam. Vítima de ataques racistas feitos nas redes sociais. As ações reverberam no mundo real, no mundo offline. O conteúdo que essas pessoas postam nas redes sociais, conteúdos depreciativos, eles não desaparecem da noite para o dia. E só amplificam a dor inicial que foi causada àquela vítima. O discurso de ódio, ele se caracteriza por mensagens, expressões que visam desacreditar uma pessoa, um grupo social, diminuir o valor dela, depreciá-la, atacá-la direta ou indiretamente. Ele pode atingir, como é o caso da pesquisa que eu desenvolvi, pessoas negras, especificamente mulheres negras, mas ele pode atingir também pessoas com orientação sexual, determinadas orientações sexuais, dependendo do lugar de origem da pessoa. Então, você tem aí uma manifestação de xenofobia. Então, vocês terão acesso a quase um mini curso na íntegra, a esta entrevista, na verdade, né? Então, é cruel, não é? Eu e Rodolfo, certa vez, nós fizemos uma experiência acerca do racismo, desse discurso de ódio e tal, do racismo algorítmico. E nós fizemos uma experiência no Google, na plataforma Google, e nós pedimos para ela gerar, o Google nos mostrar tranças feias. E ele nos mostrava apenas mulheres negras com tranças feias. Mulheres negras. Nós pedimos para ele gerar tranças bonitas. E pasmem. Ele nos mostrava, ele nos disponibilizou mulheres loiras mulheres loiras trançadas. Tá? Pode passar, Rodolfo, por favor. Então, as fake news, é importante que nós tratemos, é verdade, é importante que nós tratemos com os nossos estudantes da EJA
a questão dos discursos de ódio, porque eles vivenciam isso. Como eu falei anteriormente, a EJA tem cor, a EJA tem classe social, a EJA tem gênero, e nós trouxemos essa charge para ilustrar a meta da fake news. A meta da fake news é envenenar, é destruir, é matar vidas. E quando eu falo matar, não é só no sentido conotativo da palavra, é no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal mesmo. As vítimas de suicídio, em sua maioria, isso são dados, eu não trouxe aqui, mas são dados estatísticos. As vítimas de suicídio são majoritariamente negras e periféricas. Pode passar, Rodolfo, por favor. Então, exemplos ou sugestões, né, de práticas pedagógicas, educação antirracista versus cultura digital. É possível a produção de vídeos feito por esses estudantes, né, sobre as suas histórias de vida. Eu passou essa semana, acho que foi no Bom Dia RN, salvo engano, a história de uma mulher da EJA. E essa mulher estava tão feliz, eu não lembro a idade dela, mas era uma mulher madura, e ela estava tão feliz em concluir aquele estudo, né? Então, por que existe EJA? Porque faltaram oportunidades. A maioria aqui sabe a minha história, mas eu vou contar um pouco mais, porque muita gente aqui não sabe também. Ah, isso, Daniel! Da Ulisses de Góes, muito bem, perfeito. Depois você conta aqui, tá certo? Quando a gente abrir, Luzia, pronto, eu vi muito rapidamente, mas depois, por favor, você, quando o chat for aberto, os microfones forem abertos, por favor, Daniel, conta aquela história. Por gentileza. Muito bem. Me perdi, gente, desculpa. Me perdi, não lembro mais onde eu estava. Enfim, a produção de vídeos e podcasts sobre as histórias de vida. Queria muito lembrar o que eu estava dizendo. Mas, enfim, quem lembrar pode colocar no chat, tá? Pesquisa digital sobre personalidades negras, indígenas e ciganas. E isso significa dizer representatividade positiva. Ah, lembrei, sobre a minha própria história de vida sobre a minha própria história, né? Quando eu vou às escolas e falo com os estudantes, os olhos brilham. O olhar é linguagem, né? O corpo é linguagem, o corpo fala. E quando eu falo que nasci nas Rocas, uma comunidade periférica, quando eu falo que o meu pai era analfabeto, que meu pai era um pescador, que minha mãe era empregada doméstica, que minha mãe cursou até a 5ª série, até então 5ª série, né? Hoje, 4º ano, minha mãe cursou até o 4º ano, e que eles veem a possibilidade de que eles também podem chegar até onde eu cheguei como professora. Eu escolhi ser professora. Meus pais acreditaram que a educação transforma, mesmo meu pai nunca tendo frequentado uma escola, porque faltou oportunidade. Então, a produção de vídeos, eles contando as suas próprias histórias, fazendo podcasts sobre suas próprias histórias, isso empodera, isso protagoniza, ele é protagonista da sua própria história. Ele não vai ver o outro contar a sua história, ele não vai ver o colonizador contar, ele não vai ver o opressor contar a sua história, porque o opressor distorce a história do oprimido, o colonizador distorce a história do colonizado. É preciso que o oprimido conte a sua própria história. É preciso que os nossos estudantes da EJA contem a sua própria história. Voltando ao provérbio africano, enquanto os leões não contarem as suas histórias, o caçador vai ser sempre o vencedor. Pesquisa digital sobre personalidades negras, indígenas e ciganas. Nossa, existem intelectuais? Existem intelectuais negras? Existe.
Negros e negras, sim. Eu trouxe um exemplo de Francis Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Ontem, durante a abertura da Genate, no Teatro Riachuelo, encontrei com uma amiga, encontrei várias amigas, vários amigos. É um momento de reencontros também. E nós falávamos um pouco sobre esta obra. E eu dizia a ela que esta obra de Francis Fanon, na verdade, seria, ou deveria ser, a tese de doutorado dele. Mas a academia indeferiu. Ele publicou anos depois. Ele teve que refazer a sua tese de doutorado, mas depois ele publicou. Então, Francis Fanon é um dos grandes intelectuais da história. Nós temos no Brasil Bárbara Carini. Eu trouxe como sugestão esta obra, Como Ser um Educador Antirracista. Tem o Pequeno Manual Antirracista, eu tenho, mas não está aqui agora. Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Temos Muniz Sodré, grande professor e intelectual. Então, nós temos muitas personalidades negras, não só jogadores, porque quando a gente pergunta aos nossos estudantes sobre personalidades negros e negras, eles associam logo a jogadores de futebol e a passistas de escola de samba. E hoje a Anitta, né? Nada contra, mas eles limitam as personalidades a estas categorias. E a gente pode tudo. A gente pode ser o que a gente quiser ser. Se eu quisesse ser, eu digo a ele, se eu quisesse ser advogada, eu seria advogada. Cantores de pagode, Cheglário, muito bem. É isso mesmo. Associam diretamente a isso. Cantores de funk, isso, Dan. Uso de redes sociais educativas para debates mediados. Vamos usar as redes sociais, sim, em sala de aula. Se a escola tiver laboratório de informática, excelente. Se não, vamos fazê-lo por meio do celular, fazer pesquisas por meio dessas redes sociais, né? Vamos mediar um debate, né, para que eles tenham essa compreensão, esse pensamento crítico digital. O que é fake news? O que não é fake news? Como buscar as fontes? Vamos buscar as fontes para a gente saber o que é fake. Se aquela notícia é fato ou é fake. Uso do celular como ferramenta pedagógica, análise crítica de mídias e discursos digitais. Para isso é preciso pesquisa, para isso é preciso leitura, para isso é preciso, acima de tudo, o desejo de fazer. Alguém falou no início que as escolas, muitas escolas não têm esse desejo. E é muito triste. É por isso que existe, eu repito, eu ratifico. Ainda nós temos, na nossa rede, turmas de correção de fluxo. Né? Pessoas que interrompem seus estudos, pessoas que se evadem, pessoas que abandonam seus estudos, porque são desacreditadas. Pode passar, Rodolfo, por favor. São 19h30, eu vou correr um pouquinho mais. Obrigada, Clarinha. Para refletir de uma forma geral, porque para dar tempo a gente discutir mais. Abre aspas. Essa obra também eu coloquei como referência, tá certo? Está nas referências. Para enfrentar de maneira eficaz o racismo nas redes, as plataformas precisam adotar uma abordagem não apenas automatizada, mas que seja capaz de identificar e avaliar o cenário mutável e contextual das postagens racistas. Isso está na obra, essa citação eu tirei da obra Do Meme ao Ódio, como o racismo se manifesta nas plataformas digitais. Pode passar, Rodolfo, por favor. Então, como considerações finais. O racismo algorítmico evidencia. Eu falei lá no início também que ainda há quem acredita, ou quem acredite, no mito da democracia racial. Nós somos todos iguais.
Nós não somos todos iguais. Há diferença, há desigualdade, há desigualdades. Eu vou parafrasear a fala da Cláudia Costin, que foi a primeira palestrante de ontem na abertura da GENAD, né? Elas vamos parar de eufemismo, né? Que o Brasil é desestruturado, que as famílias são desestruturadas. Não, o Brasil é desigual. Há desigualdade social, há desigualdade racial, sim. Eu estava discutindo semana passada com algumas pessoas, com um certo grupo, e que o grupo dizia que não essa desigualdade racial não existe na academia. Mas eu procuro na academia, hoje eu faço mestrado, e eu procuro na academia pessoas negras, conta-se nos dedos. As pessoas negras são pouco vistas, ainda não estão nesses espaços como deveria estar. Nós somos um povo historicamente excluído. E eu dizia para aquele grupo que era lei. O povo negro não frequentou a escola. E é por isso que a EJA existe também. Porque nós somos excluídos da escola. Nós não podíamos frequentar a escola. Então, existe a desigualdade, sim, não é mérito. Hoje, a Adriana Ferreira é professora, não é mérito. Não existe meritocracia, meu povo, não existe meritocracia. Existe falta de oportunidade. Quando a oportunidade chega, é por isso que são importantes as ações afirmativas, e eu defendo as cotas raciais. Há pessoas que não defendem as cotas raciais, dizem que estou peneirando as palavras. Não é injusto. Injusto. Há um povo que foi afastado, retirado de suas terras. Os africanos que foram escravizados tinham suas terras, eles tinham suas posses. Mas houve um povo europeu, o povo europeu retirou, afastou, roubou as terras, roubou as famílias, destruiu famílias. Nos livros didáticos nós aprendemos, pelo menos eu aprendi, que houve o descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto. O Brasil tem dono. Pindorama é a terra que se chama. Gente, os livros vinham me dizer que, e eu acreditava, nossa, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Esta terra não tinha dono, foi descoberta. Mentira! Isso é fake news. Né? E há quem acredite que na meritocracia. Então, eu defendo, sim, as cotas raciais. Porque as cotas raciais, as ações afirmativas, são reparação histórica. E isso é o mínimo. Precisa de muito mais. É um passo. Precisa de muito mais. Nós perdemos muito mais. Eu vou dar um outro exemplo da minha história de vida. Ontem, a minha filha defendeu a tese de doutorado dela. Uma das minhas filhas, eu tenho 3 filhos, e uma das minhas filhas defendeu a tese de doutorado, e eu ainda estou no mestrado. Então, faltou a mim, lá atrás, oportunidades. Meus filhos estão tendo mais oportunidades. Não é mérito deles, e não foi mérito meu. Meritocracia não existe. Então, voltemos às nossas considerações finais, porque senão não vai dar tempo, gente. Então, as desigualdades raciais também se manifestam e se reorganizam nesse ambiente digital. Assim, essa integração, educação antirracista versus cultura digital, na EJA, não é opção. Eu vou pensar se eu faço ou não faço, Adriana, se eu trabalho ou se eu não trabalho. Não é opção. É necessário para a formação de sujeitos críticos, de sujeitos conscientes, de sujeitos capazes de exercer plenamente a sua cidadania. E ao incluir este debate, e no que depender de mim, eu vou lutar muito para que isso permaneça. A escola reafirma seu papel social, transformador para a construção de uma educação comprometida com a justiça social
e racial. Ubuntu é uma filosofia africana que diz: eu sou porque nós somos. Pode passar, Rodolfo. Gente, eu fico muito emocionada, de verdade, todas as vezes. E eu digo, na EJA, educar é reconhecer trajetórias. É reconhecer identidades. Essas identidades são diferentes. É reconhecer saberes. Os saberes, como diz Paulo Freire, também são diferentes. Mas todo saber tem sua importância. Todos nós podemos. E nada sobre nós, sem nós, que nós contemos a nossa própria história. Que os nossos estudantes da EJA contem as suas histórias. E nós trouxemos nesse slide uma figura que se chama Sankofa. Sankofa é uma filosofia africana. É uma filosofia africana, essa técnica é uma técnica adinkra, em que traz um pássaro voltado com a sua cabeça para trás. Mas, no entanto, o caminho dele é para frente. O caminho dele é para frente, mas a cabeça está voltada para trás. Ele volta para buscar um ovo. Sankofa significa dizer que não é vergonha olhar para trás, buscar o que ficou lá atrás. É preciso, Sankofa significa dizer que é preciso que nós não esqueçamos dos nossos ancestrais. Foi com eles que eu aprendi. Foi com Dandara dos Palmares, foi com Teresa de Benguela. Foi com tantas e tantas outras mulheres e homens, com os meus ancestrais que eu aprendi. Então, não é tabu voltar para trás e seguir em frente para ressignificar o hoje, para fazer um futuro melhor. E que nós possamos esperançar, mas na esperança, na perspectiva de Paulo Freire. Esperançar, esperançando, fazendo, lutando. Então, Sankofa, muito, muito, muito obrigada. Ubuntu, eu sou porque nós somos. Eu não seria nada se não fosse alguém antes de mim, que tivesse feito por mim antes de mim. Muito obrigada.